todos, tudo bem? Hoje estamos mais uma vez com o nosso podcast rodando aqui sobre as histórias de sucesso das oficinas mecânicas. Hoje trouxemos aí 2 convidados muito especiais que a gente vem acompanhando aí na rede social. E se está na rede social é porque é verdade, né? Então eu trouxe a Priscila, da Retífica Centro Automotivo Elite, também trouxe a Monique, da DN Centro Automotivo. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre elas. Hoje o foco não é só somente RB, hoje o foco são elas. Estão representando aí o mundo feminino nas oficinas, né? Representando muito bem. E, Priscila, tudo bem? Como é que você está? Obrigada por ter Olá, convidado. Monique, bom ter vocês aqui. Obrigado por dividir o tempo de vocês. A gente sabe que para sair do ambiente de oficina é complicado, né? Porque vocês, pelo que eu vejo, estão à frente até mesmo da gestão da oficina também, além de pôr a mão na massa, né? E a gente sabe que muitas vezes quando a gente procura a oficina, procura a Priscila, procura a Monique, né? E vocês Sim. não estando lá, né? Com certeza os clientes vão sentir essa falta. Sim. Mas eu quero saber um pouquinho hoje, né, de vocês, né? Começar pela Priscila, depois vai para a Monique, tá? Priscila, como é que você entrou nesse mundo da mecânica? Você é de uma família de mecânicos? Porque, falando de mim rapidamente, eu venho de uma família de mecânicos. Uau. Então não tinha como eu mudar muito, né? Praticamente a seleção natural ali acabou me levando para o segmento automotivo. Eu até tentei mudar de profissão. Eu tentei para a área de automação industrial, a área de instrumentação industrial. Eu cheguei a trabalhar numa indústria, inclusive na cidade de Cubatão, Usiminas, o nome dela, né? Mas a mecânica foi mais forte, acabou me trazendo de volta para as raízes, né? Eu não me arrependo, estou muito bem com isso, né? Mas fala um pouco de você, Priscila, depois a Monique. Sim, é um prazer estar aqui. Obrigado por ter, né, convidado, a IRB ter convidado. Obrigado mesmo. E como que eu entrei na mecânica? Eu sempre tive um envolvimento, porque o meu pai é mecânico há 40 anos. Então, aquela história, né, de pai, mãe, que a minha mãe também sempre trabalhou com ele. Então, a gente ia para a escola, né, como a oficina ficava bem na frente da escola. Caramba. Então, assim, era uma coisa que a gente saía, entrava na Kombi, porque meu pai tinha uma Kombi, e aí a gente ia todo mundo para a oficina, minha mãe já deixava a gente na escola, e aí da escola a gente saía meio-dia, porque a gente estudava, né, na parte da manhã, e ficava até às 6 horas da tarde lá. Ia embora todos os dias. Ia todo mundo embora, todos os dias, de segunda a sexta. Que idade isso aí foi? Ah, eu era pequena, eu lembro da oficina, né, para falar assim, de escola mesmo, acho que com 6 anos, mais ou menos, que é o período que tinha antes do primeiro, né, que acho que é, eu esqueci o nome, o pré, isso. Já faz... E aí, pula essa parte, e aí ia pro pré e depois já passava para a primeira série. Legal. Então já faz um tempo, e isso a gente fazia todos os dias. Então, automaticamente, algumas coisas a gente fazia na brincadeira, como limpar o chão, ajudar a tirar os pinguinhos, a lavar uma peça, alguma coisa. Eu até contei outro dia que ele tinha uma banheira, e era uma banheira que ele, no começo, ele usava até para lavar a peça, mas depois ele limpou tudo e a gente começou a usar para a gente tomar banho, porque era muito calor. Então a gente se enfiava lá dentro, virou. Ele limpou tudo, deixou bem limpinho e ele nem usava mais. Então foi muito legal, né? Era muito legal isso. Ele fez um quarto lá também pra gente dormir à tarde, então era tudo adaptado pra gente e pra ele, né? E aí com isso nós fomos crescendo, só que ele não tinha a cabeça dele assim muito voltada para Priscila na mecânica, era muito voltado para o meu irmão, né? Então tudo era muito voltado para ele, era totalmente aquela questão de olha, Henrique, aprende isso, Henrique, aprende aquilo, mas o meu irmão internamente não era o que ele queria. Então ele falava, tá bom, pai, tá bom. E o seu irmão foi para que área? Ele é administrador, mas ele cuida de empresas para as empresas crescerem. Empresas que não conseguem se administrar, ele administra, e ele também tem uma loja de pesca. Então ele tem essas duas... Totalmente diferente, Totalmente. Né? Quando ele falou pro meu pai ficou muito chateado. Ele falou, olha pai, eu não queria te deixar chateado, mas não é o que eu quero. E aí ele ficou muito chateado. E nesse meio tempo, nesse decorrer, né, a gente estava fazendo, meu irmão fazendo faculdade, tudo. E aí eu sou formada em administração, ele também.
E aí, com isso, eu conheci o meu marido, só que a gente fazia muita brincadeira, eu e meu marido fazia brincadeira muito de ficar em carro de corrida, sabe? E encontros, essas coisas. E aí, meu marido que despertou, ele falou assim, você gosta tanto de carro, por que você não abre uma oficina para você? Mas até então, você sabe quando você não... Você tá envolvido. Você não se imaginava, né? Não era um ambiente. Era, mas assim, por ser mulher, né? Isso, a aceitação. Isso. Porque Aí, era um ambiente bem machista, né? Ainda é um pouco, né? Estão quebrando esse paradigma aí. Muito, né? Assim, pouco muito, sim, né? Vocês mais verdade. idade devem passar por isso, né? Na Sim, oficina, com né? certeza. Muito. Acho que a gente está conseguindo quebrar esse paradigma, né? Sim. Mas é um trabalho de formiguinha mesmo. E aí, com isso, eu depois dessa ideia que meu irmão, desculpa, depois dessa ideia que meu pai, depois dessa ideia que o meu marido teve e entrou, aí eu comecei a pensar, só que eu conversava com meu pai, só que até o que eu estava conversando com a Monique, outro dia a gente estava falando, a ideia mesmo de ser mecânica ainda não tinha aflorado. E era mais a questão de administrar uma oficina e entrar na oficina. Só que quando eu aluguei o galpão e eu entrei lá dentro e eu comecei a ver algumas coisas, eu falei, gente, eu acho que eu gosto desse negócio. Eu acho que vai rolar, né? Eu acho que vai dar certo. E aí até que eu conto pra todo mundo que o meu marido é um grande incentivador. Meu pai não queria muito no começo, mas o meu marido foi, vendeu o carro dele. E aí ele pegou o dinheiro e me deu o dinheiro do carro dele e falou, meu, vai, só vai, sabe? E isso foi muito legal da parte dele. E o meu pai falou, não, peraí, acho que a coisa tá ficando séria, eu acho que ela vai mesmo. E aí a coisa foi andando, foi caminhando, e foi indo, e a coisa acontecendo, e meu pai, não, peraí, eu vou te ajudar. Aí a francesinha da unha passou a ser francesinha de graxa, né? Com certeza. Deixou de ser uma unha pintada. Com Francesinha certeza. continuou existindo, não deixou de existir francesinha, né? Só que agora... de graxa, né, Monique? Agora é preta, né, Monique? Não tem mais, né? É verdade. E aí, com isso, a gente foi crescendo a vontade de aprender. Só que no começo, por mais que eu trabalhasse lá dentro da oficina do meu pai, porque até então, mesmo eu trabalhando em outra oficina, eu ajudava meu pai na parte da administração, ficava muito aquela coisa, sabe, um pouco superficial, porque eu não ficava tanto no operacional. Quando eu fiquei no operacional e eu contratei o meu primeiro mecânico, eu percebi que o meu primeiro mecânico, mesmo ele sendo meu mecânico, ele estava tentando me enrolar. E eu falei, não, peraí. Sabe quando você vai encaixando as coisas, você fala, mas peraí, não, eu vou ter que mudar esse negócio. E meu pai já tinha falado que não tinha tantas mulheres na mecânica, e a gente começou... Tentando tirar a ideia. E aí eu falei, pai, eu vou ter que aprender mesmo, porque se eu quiser falar para as minhas clientes e eu também não quiser ser enganada pelo meu próprio mecânico que trabalha para mim... Você vai precisar aprender, é o que eu acredito nisso. E você, Monique? Como é que você entrou nesse mundo aí, viu? Rapidão. Foi. Depois pergunta. O seu microfone tá... Não, ele tá muito pra dentro. E esse microfone não é tão bom quanto o outro. Tá, pronto. Pode continuar. E você, Monique? Deu pra o áudio aí, John? O áudio tá aí. Tava pra fora. E você, Monique? Como é que foi entrar nesse mundo da mecânica? Caiu de paraquedas ou vem de uma família de mecânicos? Como é que surgiu esse incentivo? Você executa também na manutenção ou é mais gestão? Então, primeiramente quero agradecer por estar aqui, é um prazer poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, falar um pouco, né, sobre a oficina, sobre esse case, porque eu acredito que é dia após dia. Casei, já venho de família empreendedora, então assim, tanto da parte do meu esposo quanto a minha, nós já empreendemos, a família toda, e no começo eu já cursava pedagogia, e era um mundo assim desconhecido. No começo, para mim, era um sentimento, como que eu posso te dizer? Eu sentia vergonha de dizer que meu namorado, meu futuro marido, era mecânico. E eu falava, nossa, mas a falta de entendimento, de conhecimento, até porque naquela época não era tão divulgado. E aí, para chegar, né, trabalhar junto, falar um pouco, estar junto, eu precisei desistir da pedagogia e assumi junto com ele. Peguei a mão, aquela mulher que diz, não, eu vou com você, eu não sei o que é, mas eu vou, eu acredito em você. E ele já trabalhava, já tinha aquele sentimento de empreendedor, de nato, de não, eu quero, eu vou, muito racional, e ele meteu a cara. Então nós não tínhamos ali equipamento nenhum, casada, recém-casada,
ele ia, comprava todas as ferramentas, pegou o dinheiro, né, da rescisão, e as pessoas falavam, você é louco. Como que vocês casaram agora, não trabalham, né? Ela largou a pedagogia e vai montar uma oficina. Aonde? Como? E ali a gente não buscava o como, a gente buscava fazer, agir. Então nós íamos, comprava as ferramentas, ia comprando, colocando dentro de casa, e o ponto era a última coisa que nós pensávamos. E acreditava que ia conseguir. Quando eu vi, nós já estávamos num ponto que era assim considerável grande, ficamos lá, né? Já estamos no mercado há bastante tempo. E eu caí ajudando, então eu fazia alguns serviços, né, assim, entra no carro, liga o carro, Na pedagogia, engata aí, pra... vai pegar tal carro, vai assim, e ali eu fui aprendendo e eu fui criando aquele amor, eu fui vendo o quanto era importante a área da reparação e o quanto é importante a mulher estar inserida nesse meio, porque hoje uma mulher vai dentro da oficina. A mulher, ela tem medo de ser olhada, a mulher tem medo de ser recebida, a mulher tem medo dos olhares, né? Como que eu vou ser olhada? E eu me sinto muito, muito, muito feliz. É um prazer, quando você disse, de estar dentro da oficina e poder receber aquela mulher. Eu paro tudo, porque eu me imagino chegando na oficina. Então, o meu ambiente, ele tem que ser acolhedor. Então, o Rafael também, né, fez uma visita da IRB, agradeço. E ele viu o nosso espaço ali totalmente acolhedor, um banheiro acolhedor, um lugar acolhedor, que eu pudesse acolher também uma outra mulher que fosse no meu estabelecimento. E disso eu comecei a estudar, eu avancei fazendo vários, e estando ali na área da gestão, administrativo, contrato, tudo, mas sempre também inserido um pouco, né, porque gera aquela coisa, poxa, por que o carro liga? Né? E se eu estiver... E quando o cliente me perguntar tal coisa? Então eu queria estudar, fui estudando, fui me aprofundando, para estar inserida dentro do setor da reparação. Apesar de hoje ainda ser, como nós falamos aqui junto com a Pri, né, ela sendo mecânica e está inserida nisso, a gente sente uma grande rejeição. Então a IRB está de parabéns por nos acolher e mostrar que por detrás da maioria das oficinas, aí falando em 90%, é as mulheres que estão, como nós. Sim, é isso verdade. aí. Bom escutar a história de vocês, né? A Monique numa pegada um pouco mais de gestão, mas com conhecimento também sobre mecânica, até porque ela recebe os clientes e às vezes ela acaba contribuindo em filtrar o atendimento ao cliente. Sim. Então, quando o cliente liga para a oficina DM, né, já dá mais ou menos o parecer do que está acontecendo, ela dá uma filtrada, já às vezes acaba consolando o cliente naquele momento. Nossa, isso acontece pode muito. ser isso, ou pode ser aquilo, né? Mas também pode ser tal coisa um pouco mais grave, mas traz para nós receber, para nós analisarmos melhor. Né? A Priscila, numa pegada mais diretamente, que já veio do berço, né? Praticamente, então o teu berço era um cárter. Um cárter de motor, né? O teu berço era um cárter de motor. Com certeza. Hoje eu vejo... E a bandeja de óleo. Ela falando isso, eu me vi. Tenho 3 filhas gêmeas, né? As 2 gêmeas e a mais velha. Também. E eu fiz isso. Eu tive o prazer, né? Aquilo que se tornou no passado uma vergonha para mim, foi um motivo de orgulho hoje, eu poder pegar as minhas filhas sem nenhuma vergonha. Eu quis ter esse momento. Então eu acolhi, peguei aquele momento, adaptei todinho, coloquei um berço, tudo. E hoje as minhas filhas falam, uma fala, mãe, eu quero ficar no computador, eu quero fazer o que a senhora faz. A outra fala, não, mãe, eu quero estar no pátio, que nem o papai, eu quero mexer. E eu apoio, se for isso que ela quiser, apesar que muitas vezes muda, mas é isso, acolher, né, as pessoas que chegam. Não só isso, né, também é importante para ver de onde vem o sustento, né, de tudo que elas têm, de onde está vindo, né. Exatamente, até esse ponto que você está falando, o meu pai, quando a gente trabalhava lá, ele até dava o dinheiro pra gente. Mas quando não trabalhava, ele também não dava. Então, assim, eu menos. Mas ele fazia exatamente. A gente era pequeno, mais o meu irmão do que eu, assim, sendo sincero. Mas o meu irmão, quando chegava lá na segunda-feira, ele falava, pronto, o Henrique quer sair no final de semana. Aí o Henrique colocava a roupinha dele e ia. E ele sabia, e então ele dava o dinheirinho ali. Mas se ele não viesse, meu pai não dava o dinheiro. Então, assim, era uma situação de ele entender que se ele trabalhar, ele ganha. Eu também. Se eu trabalhar, eu ganho. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Então, não aquela coisa de mão beijada, ai pai, dá isso, ai pai, dá aquilo. Não, não teve isso. Então, e eu acredito assim, que nós sabemos que o começo, né, para se tornar hoje, ser uma empresa consolidada, estar muito tempo no mercado, você passa por muitos desafios, né? Você que está aí assistindo, talvez você esteja nesse começo, nesse meio, mas acredite, né? Você vai conseguir.
Você precisa acreditar em você. Porque a partir do momento que você acredita no seu potencial, eu acreditei. Eu precisei acreditar no do meu esposo e ele precisou acreditar no meu. É a constância, né? Para que a gente não, conseguisse ali evoluir. Foi fácil? Não. Passamos por várias dificuldades. A primeira é que na época todo mundo tinha um computador, uma coisa simples, hoje a gente tem bastante, mas dentro da loja a gente não tinha um computador. E controlar ali o administrativo, controlar finanças, eu largava, eu ia de ônibus, né, para poder compras eu fazia. Por que hoje eu dirijo? Então eu não era habilitada, mas eu já estava ali ligando, né? Então eu não estava, pegava o ônibus, era 3, 4 pontos para ir até o banco, para verificar a conta, para não ter um cheque sem fundo, né? Para administrar a empresa, para procurar as empresas. Como que hoje eu sei que a IRB é uma empresa boa, né? Que ela tem bons produtos? Porque muitas vezes por detrás tem alguém ali pesquisando, como a Pri faz, né, Pri? Nós conversamos, poxa, essa marca, ela merece estar dentro da minha empresa, ela merece ser inserida. Porque quais são os princípios? De onde ela vem? Como que é essa mercadoria? E hoje nós fazemos isso, eu busco. Poxa, por que eu mereço trabalhar? Por que ela merece estar comigo? Né? Então é isso. É difícil? São, assim, muitos desafios, né? Porque a motivação é um pico, né? Mas a constância daquele trabalho, até chegar a falar pra galera o seguinte, né? Quando você não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. Sim. Entendeu? E eu sinto que os mecânicos atualmente, de modo geral, né? Eles consertam muito bem carros. Mas administrar a oficina não é para qualquer um. Não. Saber separar corretamente peça, controlar um estoque, se houver estoque na oficina, onde obra e peça. Bom, deixa para vocês falarem. Até o que mesmo. É mais fácil, é consertar carro ou administrar a oficina? Então vai acho que é 50-50. Acho que você me ajuda aí. Porque tem parafusos que, pelo amor de Deus, nem quando reza brava ele sai. Então, assim, administrar realmente é muito complicado. E também tem a questão de você... Tem coisas, né, dentro da mecânica que é muito fácil, mas tem coisas que é muito complicado. Então, realmente, esse ponto que vocês levantam sobre como administrar e como cuidar do operacional, porque tem a constância, que é exatamente o que você estava falando. Como manter a sua equipe motivada? Porque tem dias que eles não querem, eles estão lá, mas eles não estão lá, né? Porque, então, assim, estão com o corpo, mas a alma está não sei aonde. A capacidade técnica é mais fácil de ser trabalhada. Então, o cara conseguir remover uma suspensão, freio, chegar a um diagnóstico, tá um pouco mais fácil. Mas a capacidade socioemocional da pessoa, isso sim abala bastante. Até mesmo porque lá na loja eu não gosto muito de ficar aquela questão muito robótica. Tá. Ou até mesmo ser, eu sou a patroa, sou eu que mando e vamos fazer desse jeito. Não. Eu gosto de manter uma família. Então eu falo para todo mundo, gente, nós somos família, nós estamos aqui o dia inteiro, nós estamos mais juntos do que até mesmo com a nossa família, né? Eu trabalho com meu pai, minha mãe, tudo bem, mas meu pai e minha mãe ficam numa loja e eu fico na outra. Então eu ainda fico mais com eles. Então a gente toma café junto, almoça, às vezes em períodos acaba batendo os períodos, então não dá para ficar aquela coisa robótica. Então você acaba tendo que ser um pouco mais humano, né? E até mesmo se acontece alguma situação deles errarem em algum ponto, não adianta. Que eu falo, às vezes o dono, né, de um centro automotivo, de uma oficina, ele só é empreendedor, ele só é o administrador. Mas ele não entende a parte burocrática do operacional. E quando você entende a parte burocrática do operacional, você entende que a pessoa, infelizmente, aconteceu, né? Ou, de repente, ele não pode acontecer. Não, mas acontece. Por mais que o orçamentista olhou tudo, verificou tudo, mas às vezes as acontece. Variáveis, né? Vai desmontar o veículo, às vezes o veículo já tem um certo ano de idade, Sim. tá mais ressecado, você toca, já ia quebrar. Você toca e pum, cai na E aí você vai fazer o quê? Você vai virar um leão? E aí ele vai sentir medo de falar com você, vai esconder de você e vai deixar o carro embora e depois o cliente vai ligar para você e você vai ficar com cara de como? Você vai ficar assim, nossa, putz, não sabia. Não. Então lá na loja eu falo independente. Se aconteceu, me fala. Chega em mim e fala assim, Pri, aconteceu isso. A gente vai sentar com o cliente e a gente tem que passar para o cliente. Até mesmo porque o carro não é nosso. O carro é do cliente, o cliente tem que entender que o carro é dele. São coisas que você, ao longo do tempo, vai aprendendo. Né? Porque no começo você fica muito junto com o cliente, com o financeiro do cliente. Não, você tem que entender, e o cliente tem que entender que a oficina não é... Muitas das vezes a pessoa pensa que a oficina é só uma oficina. Não, uma oficina é uma empresa.
ela não é só uma oficina ou só conserta o carro. Não, ela tem um nome de oficina, mas ela é uma empresa. E a empresa também precisa se manter. Então, a gente não está ali para quebrar o carro do cliente ou pegar o dinheiro do cliente. A gente está ali para consertar o carro dele. E ele tem que entender que o carro dele tem algumas coisas que podem acontecer. E aí, Monique, e essa parte administrativa é complicada? Muito puxada. Precisei também estudar bastante. É tudo novo. Comecei na época, não tenho vergonha de falar, era caderno, marcava ali as entradas, as saídas, e aí eu acredito que é o que você disse, a sede, a constância, aos picos, mas eu sempre acreditava que aquilo dali ia me trazer um retorno, tanto que eu acredito hoje que para eu ganhar eu preciso dar. Eu tenho que dar algo, né? Eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que dar a minha expertise, eu tenho que dar a minha atenção, eu tenho que dar o meu melhor para eu receber. E hoje o funcionário que ele não cresce dentro da empresa, ou o empresário quando ele não cresce, é porque ele quer ganhar, mas ele não quer dar. Ele não quer partilhar o conhecimento dele, ele não quer dividir com um funcionário novo, né? Às vezes somos aqui em 5, 6, e aí, não, eu não posso passar para o Cleito, eu não posso passar para ela porque eu vou perder. Não, eu aprendi que quanto mais eu ensino, quanto mais eu dou, quanto mais eu partilho, quanto mais eu estudo e mais eu dou para o cliente, mais eu recebo. Sim. E isso vai construindo e trazendo como que eu posso falar a palavra? A constância, né? Porque aí faço todo dia, não vejo, mas continuo fazendo. Não vejo e continuo fazendo. Não vejo e continuo fazendo. Então, hoje, a parte administrativa é uma parte também muito difícil. Mas, assim, tudo é difícil. Acho que você tem que tentar. Fazendo errado, não tenho recurso. Eu não tinha computador, eu não tinha, às vezes, a melhor caneta. Não, hoje eu não vou fazer o melhor serviço no carro do Cleito, do Rafael, porque eu não tenho a melhor ferramenta. Faz com que você tem, né? Faça agora, começa. Tá aqui, não, mas minha oficina não tem a melhor fachada. Não importa, trabalhe o que você tem, da forma que você tem, para você conseguir. Mas eu estou trabalhando naquela empresa, mas eu não tenho isso. Não importa. Então, a administração é isso. E eu mesma, a gente passa por esses momentos de dificuldade. O que fazer com dinheiro? O que eu tenho que fazer? Quem eu vou pagar? Há essa confusão. Mas aí vem a parte de que eu preciso buscar, Você precisa aprender, eu preciso aprender, ter sede. A pessoa que ela se contenta no que ela tem, ela não vai em busca. Tá bom, eu consegui um tênis, tá bom, eu consegui uma casa, tá bom, eu consegui. Eu não tinha, eu queria e hoje eu quero mais. E com certeza partilhar. Até levantando esse ponto que ela está falando de dividir, eu não sei a Monique, mas lá na loja, todas as vezes que tem algum evento que eu acho que é interessante para os colaboradores, eu fecho, se tiver que fechar a oficina e ir, a gente fecha e vai. Vamos, só que eles têm que estar dispostos. Se eles não quiserem ir, tudo bem. Não vá pensando só no coffee break. Isso, e no brinde. Ou no brinde. No brinde, Entendeu? Não só no bonezinho da RD. Por favor, que é lindo, né, por sinal. Eu quero. É verdade, até mesmo no sorteio. Aí já. Então, assim, tem essa situação. Só que aí você vê também se o colaborador está junto com você ou não. Se todas as vezes que você chama ele não quer ir, então ele não está junto com você, talvez ele até não sirva para a sua empresa, porque ele não está junto. Então, assim, tem uma palestra legal de administração, tem uma palestra legal de operacional, eu falo, vocês querem ir? Se todo mundo quiser ir, nós vamos. Até mesmo a menina que eu contratei para trabalhar comigo na parte administrativa, ela não entendia nada de parte operacional. E ela está aprendendo. Hoje, ela conversa com o cliente, já tem 1 ano, e ela consegue falar com o cliente. E até ela sente legal, ela fala, nossa, hoje eu consigo. Ela fala, nossa, que legal. Consigo falar de uma correia dentada. Faz parte do processo, né, Monique? É muito legal. Muito. Então, é muito bom essa parte. Só que ela também, ela quis ir até os eventos, ela quis aprender. Ela falou, não, eu vou para aprender. Então, assim, é legal você ver a pessoa se desenvolvendo. É bom, né, esse ponto que a Monique falou da desenvoltura, né? E tem uma outra também, pode concluir.
E até mesmo a questão dela falando do papel, o meu pai e minha mãe, na época, também eram. Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu falei, gente, nós E para precisamos sair de um do papel? E para sair do papel? Depois você tá Foi acostumado. difícil. Aí eu Só que aprendi, já quando- estava no confortável, já sabia ali, já os papéis. Não, deixa eu olhar aqui agora. E aí eu falava para minha mãe e para o meu pai, isso eles sempre aprenderam muito ali, mas eu falava, olha, se vocês tiverem um sistema, vocês vão entender quanto o provisionamento é importante. Então você vai ver quanto que você recebeu, quanto que tudo muito rápido. Você já olha ali, daqui 3 meses, daqui 4 meses você já tem, porque você também não pode viver naquele o dinheiro do mês. Você tem que saber que se no mês que vem der algum problema, você tem um fôlego. Agora, se as pessoas vivem só com o dinheiro do mês, e no dia que não tiver? Como é que você vai pagar um aluguel, uma água, uma luz? Porque você está muito ali apertado. Você também tem essa parte. Lógico que isso, eu não estou dizendo que eles não faziam, mas com o sistema é diferente. Você consegue provisionar muito melhor. Então, é uma coisa que você também consegue evoluir. E isso é importante. E fora também o desafio que ele perguntou do administrativo, o maior desafio é, não sei você aí, trabalhar com o esposo, com a esposa, às vezes com o pai e a mãe. Com o pai e a mãe, que nem a Pri. Porque então, às vezes assim, eles acham que eu sou filha deles e não sou a sócia deles. É isso aí. Então é a mulher que quer mandar no marido, acho que é mãe, não faz isso. Então nós tivemos ali ao longo do caminho, durante esses anos todos, se remanejando, descobrindo, poxa, até aqui eu posso. Qual é o meu limite? Mas assim, eu sabia qual era o meu limite? Não. Eu sabia até onde eu podia ir? Você não. queria ser a Monique de casa e não oficina, né? Aí, sou eu. né, pegar ali e falar não. E aí ele me mostrar, até aqui você pode. Aí eu, até aqui, porque acaba misturando, né? Então a gente precisa. Tanto que hoje as pessoas, a maioria das pessoas que vão na oficina, não sabe que ele é meu esposo. Então, muitas vezes a gente nem se apresenta. Tá, mas isso é importante porque a gente conseguiu, né? Nós conseguimos, ao longo do tempo, construir isso. Cada um seu espaço, seus limites e saber, poxa, ele não pode isso. Eu tenho que entender que isso aqui ele não consegue. E tá tudo bem, ele não consegue, tá fazendo sentido para ele. Eu consigo? Beleza, eu vou. Né? Então, às vezes, esse desafio do familiar, né, entre marido e mulher, tá junto, trabalhar em equipe, tudo isso é um desafio para que isso fique lá na frente. Então, você sabe, né? Você falou da família, você é o pai, né? Você falou, mecânico. Mecânico, eu comecei semelhante a Priscila, né? Com 8 anos de idade eu já estava inserido dentro do chão da oficina. Tanto é que pra mim, qualquer defeito do carro na época era coisa dentada. Chegava um carro falhando lá, oh meu Deus. Assim, será que é coisa dentada? Meu Deus. Mas pra ele era um orgulho, você já tinha algum entendimento, algum fundamento. Só me salva no... Manutenção grande, né? Do Correia, passou da porta pra dentro da oficina, é tudo coisa dentada. Legal, essa é boa. Eu gostei. Muito legal. Teve até aqui na minha mente, né? Que legal. Eu vi um Fiat Uno, daqueles motor EP, um Sim. É o carro da época, né? Era verdade. Aí capozinho aberto, meu pai vendo, sei lá, qual o problema no carro, eu lembro que chegava do ladinho dele assim, bem menor, né? Eu sou maior que ele, né? Mas bem menor que ele. Fazia correria. O que será que naquele momento você chegou a pensar? Você lembra de alguma... Nem sei que tudo era correia dentada. Acho que foi a primeira peça que eu aprendi o nome, talvez, quem sabe, né? Sim, muito legal. Não tinha, né, a noção, mas você aprendeu e queria... E assim... Queria mostrar também pro pai. Ela falou da vergonha da profissão de mecânico, eu também tinha. Eu tive também. Por quê? Pô, eu era criança. Então eu tava sempre mexendo nas coisas da oficina, sempre tocando as peças, sempre ajudando meu pai. Eu fui o primeiro funcionário dele. Entendi. Né? Então, vem segurar um cordão de luz, era eu. Ele ficava assim com a minha mãozinha assim. Né? Sim. Já passou por isso, já passou por isso com seu marido. Segura a luz aqui. Né? Aqui, verdade. Ó. E Sandra o freio? Segura! Aí eu distraída. Você não segurou! E por aí vai. Então, se a gente for falar dessas histórias, é muito legal. Eu lembro que ela falou que ela tinha um pouco de vergonha na época, eu também tive, porque eu era criança. Então, enquanto meus amigos saíram da escola sou de Santos, saíram da escola para ir para a praia, para jogar uma bola, e os moleques vinham no dia seguinte comentando do assunto anterior, do dia anterior. Não, tu viu o gol que eu fiz? Tu viu a onda que eu levei um caldo? Tu viu que eu caí da prancha? Eu vou compartilhar o quê com os caras? Eu não tinha muito que compartilhar. Eu tinha o quê? Para falar de carro,
Legal. né? Eu Assim, tinha naquele pra- momento era uma vergonha, tá vendo? Então, tipo Não assim, era legal naquele não era. momento. as minhas mãos, mas que eu limpasse bem, ainda ficava um pouco de vestígio, então às vezes já virava uma zoeirinha ali com você, Uhum. né? Mas eu sem saber, e vocês com certeza também, estava ganhando tempo, né, de vivência profissional. É, Então, quando eu atingi, É. vai, 16 anos de idade, que era a idade mínima para entrar numa escola Senai como aluno, meu pai, com 15 anos, já queria que eu entrasse no Senai. Legal. Até Ele já chegou- tinha essa visão, já né? tinha essa visão, né? E ele teve estudo, assim, Oi? ele conseguiu ter estudo, a capacitação Sim. para te apoiar? Legal. Sim, meu pai. Inclusive, assim, eu chegar lá mais pra frente, né? Acho que foi tão forte o querer dele, né? De capacitar, de ter uma profissão. Né? Poderia até não seguir a profissão de mecânico, mas ele sabia que aquela profissão eu ia ter condições de fazer algo que eu gostasse. Porque às vezes nem sempre a gente faz tudo o que gostamos. sim. Né? Nem sempre fazemos o que gostamos. Então, no momento era a ferramenta que eu tinha. Então, comecei a estudar aquilo, comecei a aprender com ele, meu tio também, um ótimo profissional, aprendi bastante com meu tio. Né? Só que eu lembro que ele falou, eu lembro que ele foi me levando na escola e falou assim, eu quero te ver aqui dentro. Só que eu acho que ele pensou isso tão forte que eu virei aluno, de aluno eu virei professor do Que Senai, legal. com 13 anos. Pensou? Entendeu? Que E emoção quando eu que não entrei- deve ter sido e quando pra eu ele. entrei como aluno, como professor do Senai, entrou eu e ele junto. Então era ele numa sala de aula, eu em outra. Ele ficou um pouco menos tempo que eu, porque administrar uma oficina mecânica, vocês sabem que é muito trabalhoso, e você ainda dividir o seu tempo em um outro trabalho, né? No caso ele veio pro Senai, né? Então ele falou, não, eu vou escolher da oficina, né? E você, né? Você faz o que você quiser. O pai tá aqui, né? Pode contar comigo sempre. Né? Então, vocês estão falando, nossa, até arrepio, ó. Tô lembrando Sim, é de muito tudo. legal. Vocês passaram, ainda passam, né? No dia a dia que estão no dia a dia, mais do que eu agora atualmente, né? Eu me lembro de muitas coisas aqui na Muito memória. legal. E vocês tocaram um assunto bem interessante, que nem o Dinho, que é o seu marido, né? Delito, né? São formas de pensar diferentes da oficina. O Dinho é mecânico, né? Raiz, né? E quando vem a Monique quem sabe dar uma atenção melhor de vamos fazer de tal forma essa gestão aqui, deve ter um choque de Com realidade. certeza. E com o Zelito, deve ter a idade do meu pai, Sim, 60, ele tem 61. então é isso mesmo, é. Então, E deve ter a idade do meu pai, deve ser mais um choque ainda de realidade. Porque eu, quando eu vou na oficina do meu pai, que eu vou quase todo dia no CDRB, né? uhum. Eu chego lá e vejo alguns processos que ele está fazendo, eu falo, pai, né? Não, mas isso aqui, É pai, difícil, né? né? A aceitação é difícil, É, porque eles são muito bons mecânicos. Mas É. a parte da gestão, hoje em dia, faz a diferença da oficina. Faz. Para a oficina ter uma vida longa, mas eu E vejo fora assim, que é uma coisa que também dá um certo medo, que era o que quando eu comecei, que eu fui buscar, aí eles falam assim, a cada 10 empresas, isso aí acaba com a gente, a cada 10 empresas, 9 fecha e uma, aí eu falei, meu Deus. se for olhar os verdade. números, Era mais ou menos verdade, isso, não verdade. tem, eu não lembro assim certinho. É. Aí eu tô vencendo. Passamos certo. mais um ano. Mais um ano. Aí vem a crise. Nossa, tá vindo uma crise vem aí há pandemia. muitos anos. Nossa, menina, eu tava recente com a oficina. Eu falei, pronto, Agora vai. lascou. Agora lascou. Mas Como é você que a vê gente vai o fazer? grau de importância da nossa profissão, que nós não fomos obrigados a fechar. Só que o Entramos problema era, como- mesmo assim, era conseguir trazer o cliente para dentro da loja, Sim. porque às vezes o cliente não queria sair de dentro de Claro. casa. Então, nós poderíamos estar abertos. Entrou um trabalho Mas- essencial, né? As oficinas Exatamente. puderam permanecer abertas. E Durante aí- longos períodos. No começo eles não queriam fazer as manutenções do veículo, porque foi uma outra situação. Mesmo a gente podendo estar aberto, eles talvez não queriam fazer a manutenção naquele momento. E eu falei, pronto. Só que aí é onde entra a situação de você estar bem seguro e provisionado. Porque aí você fala assim, tudo bem que não é tanto tempo, mas você fala assim, não, dá para segurar ali, tranquilo, e você vai. Eu já Agora- fiquei assim, meu E aí, Deus, por que que eu investi? Eu Gastei comprei um quantos monte de vezes? ferramentas, e agora? Comprei 3 elevadores, e agora? E Depois eu vou na minha agora? sala, Aí, e agora? e agora? Aí eu ficava, mas aí vem. E a Só que preocupação também nos assim- aluguéis, né? Não sei Sim. se o Então- de vocês é próprio ou não. Sim, Mas, o meu pelo é. menos O meu a aluguel. nossa oficina em Santos lá, o imóvel não é próprio, até porque é caríssimo, né? O metro quadrado. Sim. Né? E a preocupação era com o aluguel. Como é que eu vou manter pagando aluguel com as portas fechadas? É, né? Os funcionários,
funcionários, aí. Mas foi uma das coisas que, depois que passou o primeiro ano de pandemia, nós conseguimos um empréstimo com o banco e a tarifa lá embaixo, porque eles precisavam que o dinheiro rodasse. E aí eu falei pro meu pai, pai, a gente tá no momento, mas agora é a hora, porque a tarifa tá muito baixa. E aí ele falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho, vamos que aí a gente consegue fazer várias coisas, fazer a fachada, comprar algumas ferramentas especiais das quais a gente está precisando. Ele falou, então tá bom, então vamos. E pronto, a gente conseguiu pagar com uma tarifa muito baixa para aquele momento. Então a gente criou até uma situação que foi bem interessante. Lógico que a gente parcelou muito mais vezes, mas assim... Normal. Bem parceladinho? Bem parceladinho, com a tarifa bem baixinha. Ajudou muito. Mas o meu pai falou assim, você vai querer arriscar? Eu falei, porque depois que a pandemia passar, a tarifa do juros vai triplicar. E fora que é o que a Pri falou agora do empréstimo, que assim, chega um certo momento você trabalhando, que aí, vamos lá, você está na sua zona de conforto, não, eu já sei atender, eu sei isso, eu estou buscando tal, e aí você fica ali na zona. Chega um momento que aquele cenário ele muda, veio a pandemia, no meu caso, a gente, no começo, como eu expliquei, nós estávamos em um ponto, pegamos outro, ficamos com 2 lojas. Tava ali, tá tudo rodando, tô anotando tudo lá no papelzinho, tô recebendo os clientes, tô fazendo todas as vendas, tô indo em busca, tô tentando ali, tá, beleza. Aí do nada vem e fala assim, olha, aqui na avenida, na principal aqui na Zona Sul, não pode mais parar cá. Perdemos. O cliente ele queria levar o carro na minha oficina, mas eu não podia. Ou seja, tem momentos na sua vida que você é arrastado, você não tem opção de escolha, você é jogado. Ou você sai daqui, ou vão te engolir. Falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Do nada, meu esposo, assim, todo dia à noite, ele ia num lugar muito grande, Rafael foi lá, ele viu, lugar grande, uma agência, e ele falava, ali um dia vai ser nosso. Aí eu olhava e falava, você é doido, 2 lojas aqui, a gente não consegue aqui, tá difícil, né? Mão de obra, braçal, manter o espaço. Como é que ele quer ir para um lugar? Olha a ideia, como é importante ter um braço, né? O homem, ele enxerga muito mais, a mulher também enxerga muito mais, mas por isso que existe os dois juntos. Porque aí eu falava, Dinha, é muita coisa. Sabe quando alguém quer algo e você enxerga que aquilo é muito grande para você, eu falava, nossa, isso aqui, não. E ele falava, um dia vai ser nosso. Nesse momento de pior dificuldade nossa, ele enxergou aquilo dali como uma oportunidade. Então ele falou, nós vamos sair desse ponto e nós vamos para aquele maior. Eu falei, vamos. Foi lá, fez a negociação e eu achei... Aí foi o momento de se adaptar totalmente, de ir para um lugar maior, de aumentar a quantidade de funcionários, se especializar mais. Então, quer dizer, muitas vezes você acha que está no fundo do poço hoje. Às vezes, eu achei, várias vezes, eu falei, eu não vou sair disso. Né? Talvez o seu pai achou em certos momentos, com você pequeno, te ensinando e falava, poxa, qual vai ser a vida desse meu filho? Por que eu quero colocar? Por que eu não quero que a Pri entre para a oficina? Talvez ele tinha os entenderes dele, poxa, ela vai entrar, ela vai sofrer, o pai quer proteger. Então, às vezes, aquele amigo seu que você tem hoje, que ele ri de você ou ele não quer que você evolua, talvez é porque ele quer você perto dele. Ele não evolui e ele também quer que você não evolua. Então ele fala, não, fulano, isso aí é muito para você. Então foi o que aconteceu comigo. O Dinho queria evoluir, ele queria ir para um lugar maior e eu enxergava só o quê? A dificuldade, a barreira. Não, eu não vou sair daqui não. Não, é porque, não, aí vai ser difícil. Se a gente não conseguir, mas é isso, eu não dei o primeiro passo. Então precisamos sempre dar esse primeiro passo. Verdade, até aproveitando essa situação que a Mônica está falando. É difícil, gente. Né? Meu Deus. Até aproveitando, no dia que eu tenho uma amiga que foi ela que me ajudou a alugar ali onde eu tô, e ela mostrou a foto, e na foto só aparecia aquela frente ali. Meu pai olhou assim e falou, mas a gente tá falando de um galpão e você tá falando de um espacinho desse tamanhozinho? Aí eu falei assim, pai, mas vamos lá. Ele, não. Pai, mas vamos tentar, vamos olhar. Ele, Priscila, não. Ali é muito pequeno, não vai caber nem 4 carros ali. Ah, tá bom. Aí eu peguei e falei assim, eu falei, pai, eu estou indo lá, tá? Marquei com a menina, falei, eu vou, que eu quero conhecer. A gente tava olhando os outros, eu quero ver. E aí, na hora que ela abriu a primeira porta, ela abriu a segunda porta, ele olhou, olhou assim, nossa, eu achei que era só um espacinho, que não sei o que, não sei o que lá. Então, seu Zelito,
vamos tentar ver. É a abertura, É né? a abertura. E realmente essa situação de ponto de vista. Então, quando você tem um ponto de vista e o outro tem um ponto de vista, que é aonde eu conversei com o meu pai, e com certeza a Monique também deve ter conversado muito com o Dinho, temos que entender que dentro da oficina nós não somos família. Vamos nos respeitar, mas cada um dentro do seu quadrado. E eu acho que é isso que o marido, a esposa, E o quando pai, também a você mãe, tem o alguém... filho tem que fazer e tem que se respeitar dentro da empresa. E cada um na sua parte e tudo dá certo e tudo flui. Para mim, no meu caso, foi muito importante, assim, eu tenho, por isso que eu falo que o que me faz crescer a cada dia é a gratidão. E eu não consigo esquecer até hoje. Por exemplo, às vezes as pessoas, a menina que trabalha comentou outro dia, nossa, fulano falou que você tem um império. Eu falei, não, eu não tenho, eu não enxergo isso. Porque às vezes a gente não enxerga mesmo. Mas o que eu consigo enxergar? Quem me estendeu a mão. Né? Então, por exemplo, os seus pais, eles te estenderam, eles te empurraram. Então, o meu pai, no começo, nós não tínhamos ali, comprando as ferramentas, precisava de mais coisas. E eles foram um incentivo, eles acreditavam. Só que nós acreditávamos na gente e vinham pessoas e acreditavam em nós. E os pais têm essa figura importante, né? Tem aquele pai que muitas vezes hoje, às vezes a pessoa não tem um apoio, beleza. Mas se você encontrar um apoio, melhor ainda, né? Ser apoiado. E a minha mãe, ela tinha que comprar hoje o saco de estopa enorme, né? Sei o tamanho, mas é grande. E eu lembro que nós não tínhamos como, em algum momento lá da oficina, no começo, de comprar estopa. A minha mãe ia sem entender, porque ela não estava inserida na área da reparação. Sim. E ela comprava estopa. Filha, comprei para vocês. Bonitinho. Tipo, vou ajudar, eles vão conseguir. Então, e tem uma outra parte da família também que desacredita, né? Sim. Dos amigos, porque muitas vezes falam, o seu amigo não vai ser seu cliente. Mas espera aí, eu estou buscando aprovação ou eu estou buscando evoluir sem a aprovação? Sim. Porque se eu ficasse presa, poxa, a minha família não vai na minha loja, eles não gastam, eles não querem, eles não vão. E vai ter muitos que vai acontecer isso com você, mas vai ter muitos que vai dizer, eu acredito no seu potencial, eu acredito que você vai conseguir. Então, nunca esquecer disso, olhar para trás e falar, poxa, valeu a pena, vale a pena. Como vale, né? Trabalhar todos os dias, o Dinho, ele saía 11 horas da noite. Hoje nós temos, assim, alguns carros e eu fico pensando, poxa, eu queria tanto ter, né, na época, fazia compra, olha só, casei, tudo que eu tinha eu investi comprando ferramenta com ele. Olha que situação que a mulher passa com o marido. Ia fazer compra. Sabe como é que era a compra? Colocava na sacola aquelas retornáveis, pegava o ônibus, eu e ele. Ajuda aqui, Monique, ajudo. Então, tipo, hoje a gente passa por coisas, não tem essa situação. Mas olha a dificuldade, pegar um ônibus era muito longe, fora que até chegar na casa descia. Era uma situação muito difícil. Mas chegou o ponto também, dentro da oficina, da gente sentar, eu e ele, de investir em ferramentas, comprar para poder ter, vamos lá, ele é nosso cliente, vai trabalhar, vai fazer um serviço na oficina. Poxa, eu não tenho essa ferramenta. O Dinho nunca quis isso. Ah, vou pedir emprestado, vou me acomodar. Não. Ah, não, vou pedir ali para a Pri, vou pedir para o Cleito, vou pedir para fulano. Não, peraí, vamos lá. Aí ele ia e comprava. E quando chegava o dia, a hora de comer? Aconteceu uma vez a gente sentar na mesa, pão e água, seco, pão e água. É isso que você quer, Dinho? Monique, é isso? Você tá junto comigo, todinho? Eu quero com você, vai dar certo. E sem acreditar se lá na frente ia dar certo. Mas aí, comemos seco ali, o pão seco, o pãozinho de sal e a água, e acreditando, vai dar certo, nós vamos conseguir. Até mesmo, o Eric, é isso que ela tá falando, é um ponto que realmente, meu pai e minha mãe passou muita dificuldade lá atrás, passou muita dificuldade, e teve até uma vez que ela tinha um golzinho quadrado. Talvez seja até isso, que ele não queria... Exatamente, e aí ela tinha um golzinho quadrado junto com meu pai, e aí ela fez a compra, não lembro se foi a do mês, se foi a da semana, não sei, porque eles tinham muita dificuldade, eles passaram muita dificuldade mesmo. E aí, infelizmente, na hora que ela chegou em casa, ela tinha chegado em casa com a compra, vieram e levaram o carro. Aí levaram o carro com a compra. Meu Deus. E aí eu tava olhando assim, e o rapaz, eles vieram, né, e levaram o carro. Aí ela, e agora? Como é que a gente vai fazer? Porque já não tava muito fácil. Fazer compra, cuidar de filho. Perdeu o carro ainda. Perdeu o carro e a compra. O único carro que tinha e a compra. Nossa, a minha mãe chorava.
E meu pai, não, a gente vai conseguir. E ela chorava. E a gente, pequeno, não entendia. Então, assim, passamos sim algumas dificuldades, mas também teve uma situação que a gente estava um pouquinho melhor, e eu lembro até hoje que eles contaram, eu lembro, mas eu não sabia, mas depois de adulto que elas contaram, que assim, tinha carne na geladeira, e aí a minha mãe não fazia sempre, depois que melhorou um pouquinho, ela falava assim, tem que fazer ovo, porque eles têm que entender que hora a gente tem e hora a gente não tem. Porque ele perguntou para ela, falou assim, ué, mas tem carne na geladeira, por que você está fazendo ovo? Porque eles precisam entender que nem sempre vai ter carne. Sempre tem algum dia que vai ter ovo e eles têm que comer. Uma hora falta, Uma a gente hora falta. espera Então, que não, né? Vida, né? Pela experiência, então, ela fazia. E pra gente, tava tudo bem, a gente não sabia. Mas depois de adulta, ela contando, você fica assim, o coração, né? Você fala, caramba, como é que pode uma situação? Mas realmente acontece. E até levantando sobre essa situação que a Monique também tinha comentado, a família que acredita é a família que não acredita. E tem algumas pessoas na família do meu pai que, na época, falou pro meu pai na cara dele como que ele ia criar os filhos dele sendo mecânico. Então, assim, ele falou, eu vou criar trabalhando, né? Trazendo dinheiro para dentro de casa, comida, e a gente vai conseguir. E hoje, as mesmas pessoas das quais falaram são as pessoas que hoje parabenizam e talvez elas nem se lembrem que elas falaram isso. Foi uma motivação, né? E aí foi, e hoje a própria pessoa, as pessoas, algumas pessoas, porque eu sei disso, porque eu vi a cena, né? E aí o meu pai falando com a pessoa, e hoje a pessoa fala assim, parabéns, nossa, que legal. E é uma então, outra assim, falha nossa ouvir muitas vezes um conselho daquele que não construiu nada. Porque do mesmo jeito que nem a Pri falou da família dele, aconteceu. Poxa, como é que meu pai, a gente tinha uma condição, sempre teve assim uma condição, era só eu e minha irmã, como é que ela estudando conhece um cara e esse cara é louco. Então assim, ele não foi bem aceito na família justamente por isso. Era uma profissão vergonhosa, o cara vai fazer a mulher passar fome, né? Então, tipo, é isso que você quer da sua vida, né? Os avós, os tios, poxa, e aí? Como é que ela larga? Como é que eu te conheço hoje? Você é mecânica, eu largo tudo para viver esse sonho junto com você, sem conhecer o setor da reparação, saber como é, largar o estudo e tipo, não, porque vai dar certo. Tipo, então, quer dizer, a família, muitas vezes, ela vai proteger, né? Ela vai te dar aqueles insights para você evoluir, e muitas vezes também pessoas de fora talvez falam, não dá certo, marido e mulher, pois eu tô aqui, ó, dá certo. 18 anos aí, dá certo. Mas assim, precisamos sempre aprender. Não tá perfeito? Não tá. Mas precisamos aprender, se limitar, né? Perdoar. Tudo isso é o dia a dia. O convívio, ele precisa disso. E o marido e mulher, nós precisamos disso, se renovar a cada dia. Então, eu ouvi muito, nossa, não dá certo. O cara ele não vai querer mais você, perde o interesse. Mulher dentro da oficina, né? Meu pai, caramba, mas aí você vai, ele apoiou e ao mesmo tempo, nossa, mas... E quando o seu marido não tiver, quem vai te respeitar lá? Então, às vezes, hoje, a maioria das mulheres no setor da reparação, não sei se vocês já passaram por isso fazendo as visitas, às vezes a mulher tem uma entonação assim, mas talvez até agressiva. Justamente é um escudo que nós criamos. Né? Por quê? Porque você passa essa barreira com um funcionário, né, de você falar, o funcionário não te ouvir, ele não aceitar, do fornecedor que ele tem o distribuidor, que ele liga, ele fala, cadê o fulano? Ele chega na oficina perguntando do dono da oficina, do mecânico, mas ele não fala com a mulher que está do outro lado do balcão e é ela que compra, é ela que decide, é ela que administra como eu. Então hoje quando o cara chega, eu falo, é comigo, pode falar comigo, não é meu esposo, é comigo. Sim, entendeu? Até mesmo. Claro, ó, na DM é pra Monique, tá? Até mesmo essa situação, como eu fico muito sozinha lá na loja, o meu medo era deixar os meninos na frente e se por um acaso eles saíssem, os clientes iriam junto. Né? É mesmo, Pri. Então eu fico na linha de frente, eu que atendo, eu que converso. Então se por um acaso o cliente não vê o funcionário ali porque saiu alguma coisa do tipo, ele não sente tanta falta. Lógico que a mão de obra, tudo muda, mas assim... A gente tenta manter, né, aquela qualidade, mas muda, mas eles não sentem tanto, porque se eu ficasse muito na retaguarda e o mecânico ficasse na frente e o mecânico, ele levava todo mundo embora. Então eu já automaticamente às vezes nem me blindei, com a intenção, né, de levar, sim, mas o mecânico chega, cadê o fulano?
Não tá Mas sabe mais. onde ele tá? É. Ah, eu acho que tá naquela segunda rua à direita. Vai perguntando se acha ele. E ele vai. Então, lá na loja, eu falei, não, desde o começo, ele vai, eu vou passar, eu que vou conversar, eu que vou atender. É ruim? Por um lado é ruim, porque às vezes o cliente só quer falar comigo. Já aconteceu de eu estar conversando com o cliente e eles perguntarem, porque cliente voando na loja também não é legal, e isso é um ponto. O cliente não pode ficar voando. Se chegou, o cliente já tem que ser atendido, um pré-atendimento, um café, uma água, alguma coisa do tipo. Mas às vezes eles falam, eu vou aguardar a Priscila. Sei como é que Eu é. vou aguardar. Já quer, né? E aí eu tenho que acelerar o atendimento com aquele cliente para poder ir. Eu olho para os meninos, não dá, Priscila, você quer falar com você? Tem que ser com você. Então, assim, também tem essa situação. Tem a questão de quando você administra junto com o marido ou com o pai, está os dois juntos, fica um pouquinho mais fácil. Ali na questão com o meu pai, eu fico um pouquinho mais sozinha. Então, teve muitas coisas que me ajudaram e também não ajudaram, porque tinha coisa que na hora que eu não conseguia mais resolver, eu ligava para ele e falava, pai, me ajuda aqui, porque não tá dando. Se eu não me engano, no teu caso, a retífica do delito não é no mesmo galpão. Não é. É desses É diferentes, 5 né? minutos de distância, mas 5 minutos para aquele momento muito assim, Muito preciso, é muito né? preciso, Da necessidade. mas aí você não pode Acaba. desistir, você tá ali, então vamos embora. Porque acho que no Como uma começo, forma de você caminhar, bastante né? apoio dele, né? Porque a experiência dele, né? No começo ele deixou a experiência. oficina, lá, a Olha só o que o retífica, pai faz. Que e ele lindo. deixou lá com a minha mãe e os meninos e falou, eu vou ter que ficar com a Priscila lá. E 1 ano, ele ficou 1 ano comigo direto. Aí quando ele viu que eu comecei a não ligar tanto para ele no telefone, Tava dando já cansado das pernas. aí ele falou, bom, a coisa tá começando a andar um pouquinho melhor. Mas eu também tive que me empenhar muito, porque eu também não queria ficar atrapalhando ele. Mas ao mesmo tempo ele falou, você não tá me atrapalhando, você tá precisando e você tem que fazer o certo. Não adianta você aprender e aprender tudo errado, como é que vai ficar? E aí não pode. E vocês no dia a dia, as clientes que são mulheres, se sentem mais confortáveis em ser recebidas por vocês? Sim, Vocês eu acham? mudei a loja, muita coisa. Antes ela tinha um ambiente mais masculino, porque quando a gente trouxe a ideia da outra loja, que era do meu pai, para nossa Sim, loja. Então, é que é outra geração, né? Quando teu pai começou. Né? E aí a Pra gente... ele é normal aquilo. Exatamente. Mas para o atual cenário, já não é. É aceito, mas poderia ser diferente, Isso. né? Aí a gente mudou muita coisa ali, o atendimento. Não, na minha loja eu tinha um setor para a pessoa sentar, mas lá eles não ficam. Tá. Então ainda tem. Eles querem ficar. Mas eles não ficam, eles deixam o carro e vão embora. Tá. Aí eu falei, a gente vai ter que desfazer o setor ali. A gente deixou um banquinho, mas eles não ficam, o cliente não fica esperando, porque a gente está muito próximo do metrô, então eles deixam o carro, vai trabalhar e a noite passa. Existe também, que nem eu acredito, né? Fala, minha casa, minhas regras. Sim. Vai trabalhar comigo, mas espera aí, como que é o seu convívio? Como é que você trata a sua esposa dentro de casa? Porque se você não respeita a mulher que você tem do seu lado no dia a dia, você não vai me respeitar, você não vai acolher. Então, o cara hoje, para trabalhar dentro da nossa oficina, eu já pergunto isso, né? Como que é o convívio dele com a mulher, né? A questão, fui separado, fui isso, foi aquilo. E a outra coisa, para trabalhar também com a gente, eu sempre acredito que ele precisa ser treinado. Então, você precisa conhecer uma cultura, eu preciso te passar. Aqui é o seu limite, nós trabalhamos assim, aqui assim, nós não aceitamos isso. E um dos principais ali, dos primórdios é o acolhimento com a mulher. Eu acho que a mulher, ela não pode ser intimidada pelo olhar. Já aconteceu do meu carro quebrar e a pessoa não sabia que eu trabalhava, que eu era de oficina, e você, assim, você se sente intimidada. Hoje a mulher, quando ela recebe uma cantada por detrás do balcão, a mulher se encolhe. Aconteceu isso comigo, né? Porque imagina, eu trabalhando com meu esposo, eu sendo dona, e a pessoa, se eu fosse falar para ele, cada cliente que falava uma besteira, então quer dizer, a mulher ela tem que se fortalecer, né? Então ela tem que ir lá, ela tem que se mostrar, ela tem que peitar, ela tem que cortar, porque senão vai chegar uma hora que dá briga, né? Acaba. Então, com o colaborador, por que aquele colaborador não aceita? E capacitar a pessoa que vai. E hoje existe. Eu ia até te perguntar, você aqui com a gente, como que é o seu tratamento? Como que você vê nós assim do outro lado? Você hoje nos olhando, conversando, o que você sente? Como que é essa parte de você ver que as mulheres estão ali à frente, né? Talvez de certa forma muito assim anônima, mas muitas vezes até a forma do falar da pessoa a gente consegue entender que aquela pessoa é acolhedora e que ela aceita.
e muitas vezes não. Como que é a IRB, você representando e também você. Como mulher, cliente, como onde ela cliente. quiser, né? Onde ela quiser. Então, o cenário da oficina já mudou muito desde a época que era mais homens presenciando ela. Então, qual era o perfil antigo da oficina? Estava no ambiente de oficina, era aqueles calendários extravagantes, né? Que vocês entenderam o que quis dizer. Sim. Né? Vocês entenderam o que quis dizer, né? As piadas, né? Desnecessárias para aquele momento, né? E hoje em dia, mais antigo, né? Tinha mulheres que gostariam de ser mecânicas, mas tinham medo de como é que seria ser abordadas, né? Pelos próprios colegas de equipe, às vezes. Por exemplo, eu estudei numa escola, o maior público era homem. E demorou muitos anos para essa escola ter um banheiro feminino, onde se realizava as aulas práticas. Nossa! Então, se alguma aluna quisesse usar o banheiro feminino, tá vendo? Se alguma aluna quisesse usar o banheiro feminino, ela tinha que se deslocar até acho que a secretaria que tinha um ambiente banheiro feminino. Mas no ambiente onde aconteciam as aulas práticas, era um mundo muito mais machista, muito mais homens, né? Ocupando aquele espaço. Então não era tão comum você ver mulheres estudar mecânica, não era comum você ver mulheres estudar elétrica, porque às vezes já começava até da própria educação em casa. Não, isso é mulher, isso aqui é coisa de menino. Exatamente. Né? Mecânica, de mobilística, mecânica de motos, ou qualquer outra profissão, onde você vê mais homens trabalhando. Na indústria mesmo, né? Eu já trabalhei em indústria, era o maior público, era homens. Mas quando eu via uma mulher, eu falava, né? Era legal. Era legal, né? Tipo assim, nossa, uma mulher eletricista ali, puxando o cabeamento aqui da torre tal, para você conseguir. Muito legal mesmo. Do quadro de energia, e quando eu ia andando, então, tipo assim, era algo diferente. E hoje em dia, né, esse perfil feminino entrando na oficina está mudando o cenário bastante. Em Santos, de onde eu venho, tem muito poucas ainda. Tem algumas que estão tentando ingressar, mas ainda tem aquela aquela resistência dos clientes em querer ser recebido por uma mulher na oficina mecânica. Sim. Então, você chega na oficina do Eric, né, vamos supor que temos uma moça lá que seja mecânica. Será que o cliente vai sentir confiança? Porque muita gente acha que quem tem de carro é homem. E não é. Não é isso, né? Então, ver o público feminino ocupando espaço. Ver o público feminino ocupando espaço nas escolas profissionalizantes de mecânica. Tem escola que eu visito, que a professora de mecânica, mulher. Nossa, fora. E ela fala, que você olha e fala, caramba! Entendeu? Então, eu tô curtindo. Eu tô curtindo que a mulherada por isso que nós fizemos o podcast. Entendeu? Tá desbravando esse território, né? Que só ainda tá vendo um pouco menos, mas ainda vê com um pouco mais de homens, né? Nesse espaço. Você vê mulheres no mundo do drift, você vê mulheres no mundo da corrida, do kart, da motocicleta, da manutenção automotiva, nos balcões de autopeças. Sim. Eu conheço mulheres que vendem peça tão bem quanto os homens. Sim. E erram até menos. Uhum. Erram bem menos. Né? Eu nem digo que a pessoa chega a errar. Como não? Vou dar um exemplo de um carro. O Livina, para você comprar um radiador dele, ele tem 2 radiadores. Né? Então, se você não especificar direitinho para o balconista, ele vai te vender sem querer o errado. Entendeu? Então, isso que vocês estão fazendo, essa iniciativa que a Priscila, mais a Monique tem, podcast que eu acompanho na internet, tem sido bem legal. Eu assisto, eu fico online lá olhando. E a IRB também juntou, né? Esteve presente junto conosco. Vocês continuam buscando mais mulheres para trabalhar com vocês na oficina. Sim. Acho que outro dia a Priscila comentou que estava em busca de mais uma garota para trabalhar na oficina. Já conseguiu? Ainda não? Não, ainda não. Mas um perfil feminino para entrar na oficina, né? Sim. Não. É muito... Continue, que está dando certo. Muito legal mesmo. E não é só isso. Uma situação que está sendo bem legal é que nós mulheres estamos nos apoiando, né? Então, assim, eu conheci a Monique e através da Monique, a gente, né? E aí a gente foi conhecendo e hoje nós temos até um grupo, né, de mulheres fortes na oficina. E até mesmo quero muito agradecer a IRB porque nós fizemos o nosso primeiro podcast e apoiado por eles. Vocês nos ajudaram. Teve algumas outras marcas, mas foi de cara. Então isso é muito importante até que vocês saibam, né? Você, mulher que está assistindo,
que tem dúvida, e a IRB aí, ó, nos convidou, quer te ouvir também, né, Pri? Sim. Porque isso e é até importante. mesmo porque o não a gente Valoriza já a mulher. tem. O não você já tem, vai lá e tenta. O não você já sabe, então assim, você já está aguardando. Então assim, vai lá e corre atrás do sim. Então assim, a IRB foi uma das primeiras, que quando a gente falou, o Rafa já falou, eu tô dentro. Eu topo. Ele já falou isso, tô dentro, só me fala E o que fez você uma precisa. grande diferença. Porque muitas vezes, pegando o que a Pri falou, já aconteceu isso comigo, às vezes você passa por uma situação ou você vive uma realidade e você acha que é só sua, que é todo mundo tem um problema e acha que ela tem um problema que é só ela, tá? Eu tinha oficina e eu achava que era só eu que trabalhava com meu esposo. Quando eu fui ver, eu entrei num grupo que era 300.000 mulheres, eu estou em vários grupos e são várias mulheres no Brasil inteiro. É muita mulher que trabalha com marido, né? E aí fica, não, é do meu marido, é meu marido, a mulher não se posiciona. E aí foi quando a gente conseguiu juntar essas mulheres, né, para estar fazendo esse podcast e falar e saber as dores. E a maioria delas é essa. Fornecedor, qual empresa, né? Por que essa empresa está no mercado? Por que essa empresa apoiou? Então foi muito legal esse primeiro, tivemos aí uma grande visualização, uma grande aceitação e também a diferença da marca nos apoiar. Não só para aparecer. Exatamente. Não foi nesse intuito. Porque assim, o fato de nos ajudar ajuda também com que, bom, se a IRB tá indo, então vamos também. Então o pessoal, eles também percebem, porque essa situação, eu sou desse jeito, eu falo isso sempre. Inclusive, nós, durante a questão do podcast e até depois, eu recebi pessoas perguntando, mas e a IRB, como é que funciona? Mas aqui não chega muito, aqui eu não compro. Então, quer dizer, foi muito legal essa visibilidade que as outras mulheres conseguiram, assim, perguntar, tirar essa dúvida. E era importante, se você puder explicar depois, né, para assim, um pouco melhor para a gente, para que a gente consiga ter essa bagagem e passar para as outras, replicar, né, a questão, como que funciona a IRB, qual é o canal de atendimento, como que é esse suporte que vocês dão para as empresas, principalmente para essas mulheres que estão aqui junto conosco, porque nós vamos mostrar aí para vocês. Interessante. Agora tocamos no assunto da IRB, já tiveram a oportunidade de usar alguns produtos, não sei se chegaram a usar todos. Mas vamos falar quais nós ofertamos para o Brasil inteiro, né? A IRB começou tudo com rolamentos, que foi seu Luiz Venceslau. Né? Então, muitas pessoas ainda acreditam, né, que a IRB só vende rolamento. Não, o nosso fundador da empresa, acredito eu, que esteja aqui perto da gente. Eu diria, vem, Rafa, está aqui próximo, né? Depois não tenho oportunidade de trombar com ele aqui no nosso setor do escritório. Começou com ele há 26 anos atrás, onde ele percebeu que, para vender o rolamento, os fabricantes que tinham na época dele, que ele era balconista. Ele era balconista. Vendia peça. Né? Então ele começou do zero. Tá? Mas ao contato ele de vendas de peça, ele percebeu que nem todas as marcas tinham todos os produtos. Às vezes o cliente tinha que colocar um rolamento no carro, mas essa marca que ele escolheu não tinha o retentor, aí tinha que buscar o retentor de outra marca. Então, os clientes na época dele tinham que buscar muitas opções para conseguir atender um certo público de clientes. Então, qual foi o propósito dele? Por que não fazer tudo isso numa marca só? Porque eu não posso ter todos os rolamentos, todos os carros do Brasil em uma única marca. Então, até hoje ele briga por isso. Né? Porque todo dia tem carro novo praticamente. Né? Então, hoje em dia, temos todas as aplicações, né, de rolamento para todos os veículos nacionais. E o propósito da RB não é só fabricar produtos, né, e vender. O propósito é fabricar produtos que tenham uma boa performance no Brasil, porque o espaço geográfico é muito grande. Olha que diferencial, hein? No Nordeste, uma condição climática é uma. Sim. No Sul, a condição climática é outra. Então, temos que desenvolver produtos para que ele consiga ter a mesma performance em qualquer região do Brasil, porque a condição climática é diversificada. Vai no Nordeste, vai ter muito calor, vai no Sul, às vezes, é muito frio. Né? Então, em condição de solo, buraco, quase não tem. Território nacional, quase não tem buraco. Que isso? Tá? Então, esse é um dos grandes desafios da RB, fazer com que o produto tenha uma boa performance em todo o país. Então, não existe isso com a gente assim, ó, nosso produto não performa bem no Nordeste, porque lá é muito quente. Né? Então, você do Nordeste não pode usar. Não, você pode usar. Olha aí, também. viu, meninas? Você pode usar. Então, tudo começou com rolamentos. Aí veio kits de rolamento, veio cubos de rolamento. Aí a RB percebeu que não só de rolamento se vive, não só de rolamento se conserta carro. Então, começamos a entrar com radiadores. Então, ela deixou de ser RB rolamentos
e passou a virar IRB Automotive, foi quando mudamos o nome. Onde percebemos ali uma oportunidade de mercado na linha de radiadores, por exemplo. Então, nós ingressamos com radiadores, intercooles, frisetas, eletromoduladores, temos agora nosso produto de lançamento. Então, essa necessidade do mercado nacional... É uma empresa que se movimenta, então, né? Que busca ali... Intrigou trazer novidades para o mecânico. Né? Pô, fazer com o mecânico, pesquisar muito, que ele pegue uma única marca e liga. Tem tal produto? Temos. Vocês terem uma noção. Vocês vieram da sua residência para cá ou da loja para cá, viram algum Tesla na rua? Não. Mas nós já temos peça para Tesla. Legal. Entendeu? Eu até brinco com a galera que somos de C a C, de Corcel a Corvette. Entendeu? Muito bom. Legal. De Corcel a Corvette. Entendeu? Realmente não tá assim, Corcel. Entendeu? Que legal. Então, esse estudo de campo da área de desenvolvimento da IRB é muito intenso. Sabe? Então, agora tem o Caio Slau, que é o filho do seu Luiz, que veio de outro segmento e se uniu com o pai para continuar mantendo a vitalidade da empresa por muitos anos. E agora nós estamos também nos Estados Unidos. Legal. Então, lá com uma estrutura em Miami, distribuindo peças para a região lá dos Estados Unidos. Então, os brazucas chegaram nos Estados Unidos agora. Isso é legal. Entendeu? Mas e aí, vocês usaram o produto RB? Já conheceram já o eletro? Alguém já usou o eletromodulador da RB? Não, para ser sincero, não. Ainda não. Porque assim, ó, vocês sabiam que o eletromodulador não precisa esperar queimar para trocar? Aí eu vou chegar lá. Não sabia. Porque muitas pessoas só lembram quando queimam. Sim, só é o que eu ia falar agora. Só lembram quando faz barulho. Só lembram quando tem colisão. Mas, por exemplo, esse componente aqui, esse aqui é de um quid, tá? A recomendação de troca é a cada 120 mil quilômetros. Eu só trocava o dos antigos, a resistência do Da eletroventilador. primeira velocidade. Isso. Esse a gente sempre troca. Agora o A eletroventilado. vida útil dele é 120? Ele não, passa, ele mas a passa. recomendação de troca, né, é 120 mil quilômetros. O que a fabricante quer dizer? Não precisa esperar queimar. Não precisa esperar superaquecer o veículo e danificar, juntando o cabeçote, danificar o motor inteiro, porque o eletro parou de funcionar e você poderia ter evitado. Ou então, Eric, meu carro tem 120 mil. Meu carro tem 8 anos de uso. Opa, com 8 anos já se recomenda trocar o elétrico. Entendeu? Ou então, Eric, meu carro... Amei, ó. Ou então meu carro não tem 120 mil, e meu carro também não tem 8 anos de uso, mas eu trabalho numa área portuária, onde meu carro roda o dia inteiro, mas são poucos quilômetros, mas são muitas horas de trabalho. Então, por ser um componente elétrico, eu também consigo calcular a hora de trabalho dele. A lâmpada ela não se movimenta, ela fica parada, então calcula sobre horas de trabalho. Então, o elétrico é semelhante. Então, para carros que trabalham em É um locais... uso mais severo, no caso. uma condição muito severa. Por exemplo, uma área portuária, ela é grande, mas ela não tem muitos quilômetros por dia de trabalho. Então, por exemplo, quantas horas de trabalho esse cara pode ir? Já se aconselha a recomendação de troca? A cada 100 mil a 120 mil horas, já é recomendada a troca de um elétrico. Ou seja, aquele carro que trabalha em locais mais confinados, com armazém, ele não anda muitos quilômetros. Então, no painel desse carro tem um orímetro. Então, o cara ligou a chave e está contando as horas do carro ligado. Essas horas vão calculando. Então, esses carros, a manutenção são feitas por horas, não por quilômetros. Entendeu? Então, a recomendação de troca. E o que tem diferencial do elétrico da RB aqui, por exemplo, né, que eu trouxe para nós? Tá? O plástico que é utilizado é muito bem acabado, sem pontos vivos, o acabamento é um bom ponto positivo, né, a preocupação com o acabamento. O motor elétrico, né, qualidade excelente, mas aí agora vem os diferenciais. Por exemplo, temos um clipe aqui. Para que será que você quer esse clipe aqui? Tá? Isso aqui contribui com o balanceamento da pá do elétrico. Então isso aqui é para evitar vibrações quando o elétrico liga em alta rotação. A roda do carro não é balanceada para evitar vibração. E aqui o clipe, ele existe no eletromodulador DRB para evitar possíveis vibrações nas pás do elétron, para poder aumentar a vida útil do motor elétrico. Por quê? Se as pás estão vibrando, essa vibração passa para o motor elétrico. Então a vida útil do motor elétrico acaba ficando reduzida. Sim. Ele vibra mais. Beleza. Ponto positivo. Outro ponto. Qual é o consumo de corrente elétrica que o eletromodulador consome durante o seu funcionamento?
Isso é muito importante. Quanto de energia ele consome do carro? Vamos pôr um exemplo prático da nossa residência. Nós temos lá, muitas vezes, um chuveiro de duas estações. Deserto do Saara e Polo Norte. Geralmente Sim. é assim, né? Quando tá aquele frio intenso, a gente vai lá no registro, dá aquele fechadinho, que ele muda até o barulho. Sim. Muda? Só uma Né? gotinha, né? Muda o barulho. Fritando, parecendo. A família já grita para não demorar no chuveiro. E vai desarmar, juntou. Né? Vai desligar metade da casa, às vezes, juntou. Sim, verdade. Então aqui é semelhante. Tá? Então, o consumo de corrente elétrica do eletro da RB é muito pequeno e ele consegue atingir altas velocidades utilizando um pouco de energia. Isso tem vídeo nosso mostrando na prática. Então, eu posso avaliar também. Pô, Érico, o meu eletromutilador está girando, mas será que está em boa condição? Às vezes está queimando o fusível. Por que será que queimou o fusível? Ah, Érico, meu fusível do eletro queimou, é só trocar o fusível? O cara troca, o carro vai embora. Oh, era só o fusível. Pô, é bom mesmo, hein, Érico? Nossa, resolveu um problema, só um fusível. Mas por que queimou o fusível? Se de repente, aqui internamente, tem rolamento, tá? Esse rolamento está criando uma resistência muito grande e está dificultando o giro do elétron. Ou seja, está dificultando o giro do eletromutilador, ele vai ter que usar mais energia para girar. Fica mais pesado. Fica mais pesado. Aí nesse consumo excessivo de energia vai queimar fusível. Então, tem que estar muito atento aí na hora da manutenção, porque está queimando um fusível de qualquer componente do veículo. Agora, uma outra preocupação que nós temos também tem vídeo nosso canal, é com o ruído. O cliente se acostuma com o barulho do carro dele. O cliente se acostuma com a embreagem pesada. Uhum. Muitas vezes você entra no carro do cliente e a embreagem está pesada. Fala, fulano, tá pesada? Tá mesmo? Eu notei. Ou o joelho, né? É. O pé sai lá em cima, você fala, nossa, como que você aguenta sair pé lá em Eu uso o cima? carro todo dia, não se acostumou a andar com o carro. Né? Então é possível também fazer uma avaliação por ruído, usando um decibelímetro, que você coloca próximo dele, você vê o índice de ruído do elétron. E você faz o diagnóstico. Gostei. Entendeu? Faz o diagnóstico, ó. Eu tô te recomendando a troca, não porque ele parou de girar. Ele está girando, está ventilando. Porém, ele está com ruído excessivo. Esse ruído vem da onde? Pode ser do rolamento, pode ser de uma vibração, pode ser uma forma do eixo. Tá? Você falou da questão da economia. Você sabe quantificar a porcentagem em quanto que é essa economia? Ó, alguns elétrons que nós já realizamos as medições de outras marcas, né? Quando vai entrar em funcionamento, dependendo do tamanho da pá do elétron, ele dá um pico de 15 amperes. Mas aí é normal, deu um pico para poder colocar na inércia, né? Que está parado. Sim. Depois que ele ganha a velocidade de outras marcas, ele está permanecendo 12 amperes, 11 amperes. Né? O DRB também dá um pico, 13, 14. Porém, quando ele já está na inércia, já está embalado com a velocidade, ele fica assim, ele parece, estabiliza em 7 amperes a 8 amperes. Ou seja, ele utiliza menos energia para se manter em funcionamento. Né? Então isso acaba contribuindo com a caixa de fusíveis do carro, que não sobrecarrega, os fusíveis não sobrecarregam. Nossa, né? que legal. Componentes. Então, 7 é bem baixo, as preocupações, né? né? De 12 para... Né? Legal. Então, todos esses valores também variam, né, de corrente elétrica de acordo com o tamanho da pá. E as marcas, como você disse que é de CAC, né? Quais são as que começou, que vocês já têm as montadoras? Nós iniciamos aí, né, no começo, com a parte da curva A, que são os carros mais comuns do dia a dia, né? Que é os que mais tem no dia a dia. Os populares, né? Os populares, né? Eu demorei para aprender curva A, que não fazia parte do meu dicionário. Então, é isso, né? Não fazia parte do meu dicionário, curva A, curva B, né? Então, às vezes tinha reunião aqui na RB, e os pessoal vinha na reunião, então, que é a curva A, eu chegava assim, para aqui, curva A. Cadê? Aí, de onde eu vinha, não se falava isso. É isso mesmo. Sim. Que é peça de Celta, palio, gol. Então, fala palio pra mim, fala gol, fala Celta, vem falar de curva A, né? Sim, então, verdade. Curva A são os carros mais comuns no dia a dia da sua região, por exemplo. Né? Se a sua região tem muito Celta, Up, Gol, esses são os curva A. Então, são na verdade, esses já são os que já tem, claro, tem mais. Ah, tá. O curva A tá bem. Aí já temos carros menos comuns no dia a dia. Né? Já temos Compass. Que a gente já teve alguns problemas, a pessoa fala, não, a gente tem um catálogo e tal, isso aqui, aí você vai atrás, o distribuidor, não, isso aqui tem que ir por encomenda, tá?
Quando a gente falou que estava fazendo, que está lançando, Isso. é que lançou, mas ainda não tem. Lançou, mas não lançou. O lançou que não lançou, entendeu? Não, aí o que Então acontece? é isso Lançou que aí. não Aí o que lançou. acontece? E a RB tem as aplicações para curva B, C, D. Mas as Tá. que estão mais O nosso- abastecidas é isso, né? Nosso catálogo eletrônico está atualizado, ele é atualizado todos os dias. Você entra, aparece lá, atualizado. Todo dia tem atualização. Porém, se você for em algum local que não tenha a peça que você procura da RB, muitas vezes é porque houve pouca procura. Então, o que é aconselhável fazer para você, distribuidor? Procurar um representante da sua região, que a RB tem representante. Né? Tem 2, 3 em cada estado. Procurar o representante da sua região. O representante vai até o local, vai te mostrar o código da peça, são chamados os SKUs, para ele cadastrar os SKU no distribuidor, e a partir dali, né, o distribuidor comprando, com certeza vai estar mais acessível para autopeças e para vocês mecânicos. É, porque esse é o grande problema. Entendeu? Porque É às isso que eu ia vezes falar agora. você chega lá... Chegar até a gente. Esse está Exatamente. sendo um grande problema. Porque às vezes vocês chegam lá, pô, não tem. Ah, então a RB não fabrica? Não, nós temos. Está lá no nosso CD, lá em Araçariguama. Alguém tem que pedir. Alguém tem que solicitar a compra. E se ninguém solicitar a compra, não chega até vocês. Agora, Entendeu? eu entendi. Você passou todo, né, a parte da performance Isso. muito boa, diferenciada. E com relação ao custo do produto, como que é? É um custo mais elevado? Porque Eu posso até né, responder por isso, você porque já responde, Pri. porque eu compro, né, consigo comprar e o valor é bem acessível. Uau! Porque É eu já assim, cheguei a comprar. Qualidade é obrigação. Sim. Qualidade é obrigação. A Cris pode falar melhor que eu, que ela já usou em veículos, né, de clientes. Sim, Né? você já usou? O eletroventilado não, mas Outros. triseta. Ah, sim, não, é no preço. Isso, sim. esses também a gente já consome, já utiliza. Eu quis Mas dizer, o não é do... Não, o eletro, eletroventilador ele eu tem nunca usei. um preço acessível, tá? E assim, ele te entrega, né, a qualidade que você precisa também. Então, por exemplo, todo produto que nós utilizamos para revender, fabricando para revender, nós colocamos em algum carro para teste de campo. Então, quando esse componente veio, o primeiro que veio foi 68, se não me engano, é o defletor, ele é defletor e eletro do Volkswagen Fox e Voyage. Né? Então, eu arranjei um Voyage, né, que estava com Olha problema aí. no elétrico. Né? Da hora. Porque eu fiz teste laboratorial e deu certo. Na bancada deu certo, o ar-condicionado tá ligado. Né? Tá ligado tudo no ar, funcionando. não tem vibração, Tá tudo lindo, né? maravilhoso. tá bem fixo, né? Os equipamentos estão bem corretos, mas no carro, como é que funciona? Como é que funciona isso aqui com o ar-condicionado do carro ligado o tempo todo? Porque você ligou o ar, isso aqui tá ligado. Ele fica ligado 100% do tempo. Ligou o ar, tá ligado. Sim. Se você desligar o ar, hora ele tá ligado, hora ele não tá, hora ele tá ligado. Tá? Então, eu achei muito interessante porque, complementando, porque assim, hoje a visão da IRB, como você disse, tá automotive. Mas a minha, que é legal isso, às vezes quem tá também assistindo, é nisso, acha que é só rolamento. exatamente. Então eu imaginava, rolamento, triseta, cubo, rolamento, é a minha, entendeu? Então essa parte de você pegar e mostrar pra gente que tem mais produtos é importante, porque a mulher, ela conhece, beleza, algumas mulheres, né, dependendo da quantidade de compra, mas eu também já não conhecia, não sabia que tinha, e também o mecânico, porque às vezes o próprio mecânico ele já tem na cabeça dele fechado, não, a IRB só tem rolamento, triseta e cubo. Isso, é sério. Agora temos radiadores, intercoolers também, então você tem um veículo turbo aí, por exemplo, de fábrica, intercooler. Nós temos rolamento da linha 6000, quem é a linha 6000? Rolamento de alternador, compressor de ar-condicionado, como direção hidráulica. Eu não sabia. Que é pouco falado no dia a dia, muitas vezes no dia a dia da oficina, mas nós temos. Eric, meu alternador está com barulho. Será que é rolamento? Se for, a IRB tem. Tanto que ela é conhecida assim, a IRB, é rolamento, eles têm rolamento. Exatamente. Vamos ver o IRB, rolamento. Mas não, entendeu? Tanto é que o nome dela é IRB, Indústria de Rolamentos Bilbao. É o significado do nome, né? Bilbao é o nome da cidade lá na Espanha. Entendi. Da onde é a origem. Tá? Então, o que acontece? A IRB houve essa preocupação com o mercado nacional, essa deficiência de peças de reposição e, assim, deficiência de peças um avanço, com qualidade. Né? É um avanço. E teremos muito mais novidades futuramente.
Também, né? Vocês estão muito ativos no Instagram, né? Estamos Nas redes ativos. sociais ali. Com muita força, hein, galera? E assim, Então não deixem de seguir a Não IRB para saber as deixem, novidades. assistam. E assim, nós, nem hoje, Olha o apoio Daqui que a o mecânico pouco- reparador ou a mulher que está assistindo, porque você mesmo. Eu já até brilhei os olhos, porque você falou, olha, tem aí no nosso canal, tem o que no canal? tem Os treinamentos, tem as Então, por dicas. exemplo, né? No nosso canal, hoje, após a podcast, Já é um diferencial. né, nós iremos fazer um conteúdo de defeitos, né? Sim. Para ajudar o mecânico no dia a dia. Ah, por que o elétrico não liga? Mostrar por que não liga. Não liga. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. Só que isso não é só verbalmente, é no carro. A gente mostra Uau! ao vivo. Tá Legal. vendo, Pri? Que legal. Entre outros testes. Sem querer dizer que a gente tem uma plataforma educacional no nosso site, que é 100% gratuito. Tem 20 cursos lá para aquele colega que quer ingressar no mercado de trabalho ou para aquele colega que já é profissional e quer relembrar algum conceito de mecânica. Sim. Então nós temos lá arrefecimento, tração, suspensão, freio, direção, temos o freio ABS que vai ingressar esse mês. Até para quem também está assistindo, que tem uma pessoa que entrou agora na oficina, que é um ajudante Sim. de mecânico, né? No nosso caso, às vezes Sim, tem 100% alguém. gratuito. Legal. Sabe? E o pós-venda, né? Por exemplo, aqui, garantia. Né? Garantia desse produto atualmente é 6 meses. Tá? 6 meses. Nosso pós-venda é muito excelente. Muito mesmo, né? Não é porque eu trabalho na RB, os grandes diferenciais, que assim, eu vim para a RB, mas eu vim de uma outra empresa. Uhum. Então, eu saí de uma para vir diretamente para cá, porque eu me identifiquei com a empresa. Eu não fico. Realmente deu match. Sim. Né? Então, Sim. o que acontece? O pós-venda dele é excelente, porque vender é muito importante. Então, enquanto está vendendo, tá bom. Mas quando é um problema, eu vou ter o Eric de respaldo, eu vou ter o Rafa acessível para poder ligar e, de repente, se comunicar com o Eric para ver o Às que vezes está tá na acontecendo. correria, não tem como. Tem a Vitória, que fica lá em Araçaraiguama, nosso CD. Entendeu? Então, o nosso pós-venda é diferenciado. Então, o nosso pós-venda é o que nos mantém continuando vendendo. A continuar vendendo. Porque, de repente, o cara comprou 10 peças e deu certo, mas a 11ª deu problema. Uhum. Nós iremos avaliar. Não é um laudo copia e cola. Vamos avaliar a peça. É um problema do componente? Sim. Beleza. Eu analisei e vi que não é problema do componente. O problema está no carro. E a gente acaba até ajudando os mecânicos a um direcionamento de diagnóstico. Sim. Até Entendeu? pegando esse gancho, né, com você, eu tive o prazer de conhecer, né, em Araçariguama, o ponto de toque de vocês. E aqui também o escritório que vocês deixam tão aberto, né? Então eu achei muito legal, eu tive o prazer de conhecer o dono, o filho do dono. Sim. Eles são pessoas incríveis e muito acessíveis. Então, assim, Humanizadas, a partir do momento que você conhece a empresa e que você conhece os donos e você vê que quanto eles são pessoas e são humanos ali, né? Não é uma coisa que está tão separado, então você também já percebe a diferença nesse ponto. É uma empresa diferenciada. E aí é onde você falou, Legal. deu match, eu também senti isso quando eu conheci eles, quando eu conheci o escritório, quando eu conheci o ponto de estoque de vocês em Araçariguama. Então eu achei muito legal. Lá nós tivemos um treinamento rápido de como que o rapaz faz as partes das garantias e de fato você vê que ele está fazendo mesmo e ele explica. Então isso é muito legal. Então é onde faz você querer usar mais. Isso é muito interessante. E eu acho também que o outro ponto é que eu tô aqui pensando, né, assim, refletindo, como é importante esses momentos, sabe? Porque o que acontece? Hoje, talvez o meu distribuidor, ele, ou o vendedor que está ali, que a gente sabe que é empresa muito grande, ele não tem como o próprio vendedor ali no balcão, balconista, oferecer essa marca, eu conhecendo, tirando esse tempo hoje, você que está assistindo também, tirando esse tempo, eu tenho propriedade para dizer e falar para quem trabalha comigo, olha, vai comprar, pede RB. Ah, mas não tem, então vem em outro lugar. E até esse distribuidor que não vende, ele vai entender que é importante colocar para vender, né? A quantidade, quanto mais pedem, mais porque às tem. vezes, assim, hoje a maioria dos fabricantes, eles se preocupam assim, não, eu vou buscar o distribuidor. Tá. Beleza. Mas e se o distribuidor não fala? E se o distribuidor não apresenta? E se aquele balconista não me vende? Porque muitas vezes eu poderia, se eu não tivesse esse momento aqui, eu não ia conhecer esse produto, eu não ia saber. Na minha cabeça ia ser trizeta, cubo e rolamento. Mas eu hoje posso chegar e falar pro meu distribuidor e falar, olha, eu quero isso.
E aí se ele disser, ah, não, eu não tenho. Ah, tem? Ah, mas tem, porque eu sei que tem. Tipo, eu vi, eu busquei. Então, isso é importante. Vocês buscarem, né, as oficinas, essa gama, né? Porque é muito grande e a própria oficina ter essa... Você sabia que são mais de 10 mil oficinas no Brasil? É? Olha aí. É dados. É assim, é né? dados. Vocês então, são assim, muito Ó, importantes Pri, pro nosso... segura pra você ver. Levinho, não é? É leve, né? muito leve. E Existe vocês são falsificação? formadores de... Não, atualmente não tivemos nenhum indício de falsificação do TRB. Tá? Nem na parte da internet, Mercado Livre, que a RB tem o e-commerce, né? E nem no É balcão um outro de medo peças. que eu tenho. Por isso que eu perguntei. E é É. grande, né? É grande o fator de ter essa parte de falsificação. E se houver uma cogitação, acho que a empresa já tem meios, né, de se conter isso, tá? Uhum. E assim, vocês são muito importantes, né? Vocês são formadores de opinião. Então, se vocês chegarem no balcão e falar assim, ó, quer RB, não tem como dizer que não, né? Mas é diferente quando você chega no balcão e fala assim, ó, me dá um eletromotivador. Sim. Aí o cara fala assim, eu tenho de R$220, eu tenho de R$300, tenho de 280. Muitas vezes é assim que acontece, muitas vezes vai pelo Muitas das preço, né? vezes. E assim, eu vou até levantar uma situação, na verdade, eu não sei se pode levantar, mas eu vou levantar essa situação, porque antigamente, né, nós não tínhamos tanto acesso. Nós, mecânicos, não tínhamos muito acesso à parte da distribuidora ou até mesmo as grandes empresas que fazem a parte da fabricação. Com as redes sociais, tudo isso mudou. Então, a gente ficava muito focado ali nas autopeças. E as autopeças falavam assim, é muito difícil ter contato com a fábrica. É muito difícil, Não, eles não nem é. respondem, né? Sempre O setor isso, era Pri, muito foi legal difícil. esse assunto que E aí abordou. você falava Eles assim, colocam cara, essa distância. Por e aí isso você que eu falei fala, que é como muito que legal. pode? Porque dá trabalho. Dá trabalho. E aí, por quê? E eles levam, e também tem essa situação do quê? Que eles também tenham uma gama de quantidade que eles também precisam vender. O vendedor. Então, assim, se você vender tantos eletroventiladores dessa marca, você ganha uma pontuação, né, para tal coisa. E aí que é a parte ruim. Porque aí se você não fizer a sua parte de falar, eu quero essa marca, ele vai colocar a marca que ele está levando para ter a pontuação. E isso não é bom. Então, assim, com isso é complicado. Então, por isso que você tem que chegar e pedir. Olha, eu quero IRB. Agora que, assim, mais importante, o nome você já tinha escutado falar, você já estava usando já um pouquinho, conhecer o nosso CD. Rafael, o próximo encontro lá no CD, convidar o Vic, aí o Dinho também para poder conhecer. Já fez o convite, tá? No próximo encontro. E é muito legal. Vale muito a pena. E agora que vocês tiveram esse contato todo, né? Muitos de vocês já conheciam só a marca. Já ouvi falar. Né? Rolamento, a Monique já falou que já usou bastante. Mas ela não sabia que tinha Não sabia. Radiador, entre outros componentes. Galera, só tenho a agradecer hoje o timing de vocês por estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso escritório. Tem muito acolhedor. Os fundadores da RB, né? No caso do seu Luiz, mais o Caio, que é o filho que está guiando a empresa do pai agora, né? Ele já falou outras vezes, mas eu volto a falar. Esse ambiente é de vocês, então se precisar de nós, podem ir até o escritório, podem até utilizar nosso recurso aqui de estúdio, tá? Porque nós montamos um ambiente que é apropriado para que o mecânico se sinta confortável, se sinta bem. Então a RB está de portas abertas para vocês. Aqui, no Araçaraguama, o Rafael tem uma agenda aí de visitações todo mês agora. Eu acredito que vocês vieram, a IRB veio para quebrar isso, né? Porque a Priscila acabou de levantar um ponto muito forte, que é isso. É a barreira, né? Aquele muro que existe entre o balconista, o dono de uma distribuidora, de dizer, não, aquela fábrica é difícil. Então não é difícil. Não é, porque olha o que vocês fizeram. Né? Olha onde vocês estão chegando. Olha os meios de comunicação que nós estamos conseguindo atingir, vocês estão conseguindo atingir. Ou seja, as oficinas estão se aproximando, nós estamos se aproximando, porque a minha visão melhorou. Então, hoje eu entendo que a IRB está crescendo, está acolhendo, está sendo acolhedora e com uma gama muito, muito, muito grande de produtos, né? Então, isso e a gente melhora. tem a situação de que eles sempre passaram para nós que era
3 meses de garantia, 90 dias de garantia. Sempre. E, né? Era uma coisa que eu Quais nem são vou nossos falar prazos de de garantia, 6 né? meses, Nosso Priscila. caso, 6 por meses, exemplo, o ó. radiador é 1 ano. Ai, Intercooler é 1 ano. Tá vendo? Demais componentes sem ser radiador e intercooler são 6 meses. Então, se você comprou o produto no balcão e chegou lá, já passou 3 meses, mas o tempo da RB, que é mais 3 meses aí restante. Aí, ele pode sim te ajudar a entrar em contato conosco. Pode ajudar. Porque qual que é o funcionamento, né? RB vende para o distribuidor vende para autopeça. Geralmente é assim. Sim. Existe outro meio, né? Depende do CNPJ da oficina ou do autocentro, Sim, depende sim. do KINAI, né? Sim. Então, o que acontece? Comprei uma peça no balcão de autopeças. Então, tem que retornar lá. Essa loja de autopeças vai ter que procurar o distribuidor, onde ele comprou, e sim entrar em contato conosco. Às vezes acontece do cliente nos procurar diretamente. Né? Aí tem as tratativas para cada situação, onde tem que mostrar os comprovantes, né, de documentação. Mas isso é para qualquer produto em qualquer lugar do mundo. Tá? Onde eu quero chegar? Que a RD é acessível. Pode contar conosco. Tá? Se vocês têm o telefone do Rafa, podem chamar o Rafa. Mas se não tiver o telefone dele, entrou no Google, digitou nosso contato lá, IRB Automotivo, vai ter nosso contato. O telefone que você utilizar para entrar em contato vai cair aqui para nós. E se não cair para mim, vai cair no setor. Esse setor vai fazer a derivação. Então, de algum jeito, o cliente consegue falar com qualquer um de nós. Instagram. Não, o Instagram, então, ele se fala. A galera, além de Ali ver é o nossos canal, vídeos, né? O Instagram, Ai, ai, ai. ele contribui com o pós-venda, que às vezes o colega lado quer a tirar uma lado, né? dúvida. É um lado a lado. Quer tirar uma dúvida, e às vezes ele não tem o contato na hora de alguém aqui, da É área o canal técnica, mais fácil. e acaba no Instagram, IRB. E manda mensagem, será que dá certo? E acaba sendo direcionado para nós, para mim, para o Rafael, para a Vitória em Araçariguama. Então, eu espero que vocês E tenham eu acho gostado que aqui. também faz o diferencial, né? Uma empresa, quanto tempo você disse da IRB? 26 anos. 26 anos. Então, para vocês verem, hoje, para se manter no mercado, não é nome, é trabalhar corretamente. Então, uma Sim. empresa, para estar 26 anos, ela precisa trabalhar corretamente. Gente, o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro atendendo as demandas. Então, vira e mexe no telefone toca, é Nordeste, é Sudeste, Muito bom, gostei. todas as regiões do Brasil. Muito legal. E Espero muito ter gostado dos obrigada. nossos bastidores. Aqui Com a Priscila certeza. voltou Tamo mais uma junto. vez. Sim, com certeza. Monique, Monique, você gostou do nosso ambiente? O Rafael se gostei, apresentou dos ambientes, acolhedor. né? Sim, Nossa, agradeço a que oportunidade e tamo junto. Que bom, gente. Obrigado. Muito viu? obrigada, de verdade. Monique, Valeu! eu vou lá retribuir a visita com elas, viu, Rafa? Você que Por sabe os favor. endereços. Você que sabe os endereços da galera. Agora é a sua vez, tá devendo. Isso, quem sabe o podcast contrário, que hoje vocês falaram. Sim, Quem com sabe no certeza. próximo, né? Tá junto. Do ouvinte de certeza. vocês, se vocês quiserem, eu aqui, Sim, vai lá fazer um podcast. com certeza. Tá bom? Muito obrigada. Galera. Até mais. Boa. Valeu. Tchau, gente. Obrigada.